Vídeo polêmico no canal do Nicola. Vou usar esse espaço para classificar do primeiro ao 20º colocado do Campeonato Brasileiro de 2023. Ou seja, o campeão, os times que vão para a Libertadores e aqueles que serão rebaixados. Logo de cara, peço que você assista ao vídeo até o fim e depois use o espaço para comentários para dar a sua classificação final. Nada de me xingar por enquanto. Ah, Nicola, mas você colocou meu time na zona do rebaixamento. A gente vai ter uma outra conversa no fim da temporada para ver quem acertou mais e quem errou mais. É óbvio que eu vou errar alguns times e vocês vão ter todo o direito de me tirar sarro. Mas gostaria que vocês usassem o espaço para comentários para dar os seus palpites. E a gente compara no fim da temporada quem acertou mais. Beleza? Combinado? Feito o desafio? Então bora lá, vou começar do 20º até o primeiro colocado. Para mim, o lanterna e rebaixado no Brasileiro de 2023 será o Cuiabá, que foi 16º na temporada passada, correu enorme risco de rebaixamento. Terceira participação seguida do Dourado na primeira divisão. Investimento até que relativamente alto, especialmente para os times que brigam na parte de baixo, porque por não ter dívida, toda a grana com cotas de televisão é utilizada na contratação de atletas, mas não gostei da montagem do time. Tem o Daverson como principal jogador, comissão técnica de qualidade duvidosa, tô apostando que o Cuiabá será rebaixado. 19º lugar, pro Goiás, que na temporada passada foi uma das surpresas, terminando em 13º, bom trabalho do Jair Ventura. O Jair não ficou para a temporada de 2023, o início de ano não foi legal. O Goiás acabou perdendo o título do Campeonato Goiano para o Atlético Goianiense, que hoje é da Série B, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil por Águia de Marabá. Enfim, as coisas não estão funcionando e o Goiás ainda inicia o Campeonato Brasileiro sem um treinador definido. Diante de todo esse cenário, e tendo o Guilherme, meio atacante que durante muito tempo jogou no exterior, inclusive na China como principal reforço, tô apostando que o Goiás estará entre os rebaixados. 18ª colocação também no Z4 para o Curitiba, que tem um investimento alto, a SAF chegou, é curioso, né? Curitiba já tem reforços da SAF, mas a gente ainda nem sabe quem é esse parceiro. Mas foi graças aos investimentos da SAF que o Curitiba fez uma série de movimentos com contratações pesadas. Recentemente o Coxa levou a melhor, por exemplo, em relação ao São Paulo, para fechar com o Jamerson. Contratou também o Bruno Viana, que até agora vai muito criticado pelo torcedor do Coxa. Diante de toda essa dificuldade, recentemente o Coxa empatou em casa com o Sport da Série B em jogo da Copa do Brasil. Eu acho que o Curitiba é hoje um forte candidato ao rebaixamento. Estou colocando ele na 18ª colocação. 17º lugar para o Santos. Se confirmado esse rebaixamento, será algo inédito. O Santos é um dos poucos clubes que nunca jogaram a Série B do Campeonato Brasileiro, embora namore com a segunda divisão desde o início da era Andrés Ueda. Tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileiro tem sido assim. Peixe brigando contra a zona do rebaixamento. Ainda terminou em 12º no Brasileiro do ano passado, mas temporada de 2023 é bem ruim. Menos de 50% de aproveitamento com o Odair Hellmann, caiu na fase de grupos do Campeonato Paulista. As contratações para o Brasileiro, todas duvidosas. Jogadores que chegaram do Água Santa, o Bruno Mezenga, o Luan Dias e o Gabriel Inocêncio. A partir de agora, já livre do rebaixamento, bora falar sobre as demais posições. 16º lugar para o Cruzeiro. Olha, pensei bastante entre Cruzeiro e Santos, qual desses seria o grande rebaixado. Cruzeiro não vive um momento legal. Investimento feito para a temporada baixo, com contratações muito duvidosas. Matheus Vital, Davó, Ramiro, mais recentemente Reinaldo, Dourado, enfim. Não gostei de quase nenhuma das contratações feitas pelo Ronaldo Fenômeno. Acho que o dono do Cruzeiro investiu pouco e investiu mal. Mudança de técnico também é um problema. O Pepa é o substituto do Pesolano, que era muito mais treinador. Acho que o Cruzeiro vai passar por enormes dificuldades e vai lutar todo o Campeonato Brasileiro contra a segunda divisão. 15º lugar para o Bahia, outro time que volta da segunda para a primeira divisão. O Cruzeiro havia ficado as últimas 3 temporadas, o Bahia desceu e subiu no ano seguinte. É a primeira temporada do Bahia sob o comando do Grupo City, até por isso o Tricolor investiu mais de 70 milhões de reais em reforços. Mas boa parte desses reforços até agora não decolou. A aposta do Grupo City em jogadores extremamente jovens que ainda nem eram titulares nos seus respectivos times. Esses caras chegaram e não conseguiram se tornar protagonistas no Bahia. Foi por isso que o Tricolor recentemente precisou buscar jogadores mais experientes.
Vitor Hugo, que veio da Turquia, o Tassiano, que chegou do Grêmio, o Ademir, contratado do Atlético Mineiro, e é baseado nessa mescla que o Bahia espera fugir da zona do rebaixamento. Acho que vai passar dificuldade, acho que vai sofrer, mas termina o campeonato em 15º lugar. Na temporada, o time caiu na fase de grupos da Copa do Nordeste e acabou vencendo o Campeonato Baiano. 14º lugar pro Red Bull Bragantino. Seria a mesma posição da temporada passada. Só que o Red Bull vai sofrer mais em 2023 do que em 2022. Explico os motivos. É um time que perdeu, por exemplo, o Arthur. Era o principal jogador do clube, foi vendido ao Palmeiras. Também está correndo o sério risco de ver o Thiago Escuro, o idealizador de todo esse projeto junto à Red Bull e a compra do Bragantino. O Thiago recebeu uma proposta do Mônaco e pode se despedir nos próximos dias. Até foi semifinalista do Campeonato Paulista, mas acabou eliminado pelo Água Santa e o trabalho do Pedro Caixinha ainda não encaixou. Acho que o Red Bull vai sofrer, mas deve terminar um pouquinho à frente da zona do rebaixamento. 13º lugar pro São Paulo. Tricolor não inspira confiança, pelo menos da minha parte. Time que havia sido o 9º colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado tem, na minha opinião, uma equipe pior do que a do ano de 2022, com menos protagonistas e com um treinador que segue arranjando confusão com os seus atletas, com os funcionários e até com a diretoria. Acho que a presença do Rogério Ceni vai se tornar um atraso para o São Paulo ao longo da temporada e enquanto ele não for demitido, isso pode significar problemas na parte de baixo da tabela. São Paulo que ele vive com problemas de crise de relacionamento, mas também crise financeira, a ponto de ter perdido 2 divididas com clubes, na teoria, menores do que ele. São Paulo recentemente tentou o Bernardo Chapo, o zagueiro que era do Ituano e foi para o Fortaleza, e perdeu o Jamerson, lateral esquerdo, que era do Guarani, e acabou se mudando pro Curitiba. São Paulo tem um elenco razoável, e imagino que vai ter dificuldade para figurar na primeira página da tabela de classificação. Bora pro 12º lugar, que será do América. O Coelho, que foi o 10º na temporada passada, vem de bons trabalhos na primeira divisão, trabalho absolutamente consistente do Wagner Mancini, só não coloca o Coelho mais à frente por conta do investimento de outros times mais capazes do ponto de vista financeiro. O América, que tem hoje o Benítez como uma das inspirações, tem um bom time coletivamente e individualmente é que falta um pouquinho de talento. 11º lugar do Vasco da Gama, que vinha sofrendo com o episódio do ioiô, time que joga a primeira divisão, cai para a segunda, volta para a primeira, com a chegada do grupo 777, investimentos maciços, superior a 110 milhões de reais, só o Flamengo gastou mais em reforços do que o Vasco. Diante desse cenário, com uma espinha dorsal bem mais interessante do que outros anos, acho que o Vasco não corre risco de rebaixamento. E entra no campeonato para tentar figurar entre os 10 primeiros, para mim termina em 11º, até porque ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas e esse processo de melhoria do time demanda tempo. Para a próxima temporada, já imagino o Vasco se solidificando na parte de cima da tabela de classificação. Quem vive esse processo um pouquinho mais avançado do que o Vasco é justamente o Botafogo, que para mim será o 10º colocado, foi 11º no último ano, Botafogo com reforços contratados do ano passado, pequenas e poucas aquisições para essa temporada. Até acho que o John Textor poderia ter investido um pouquinho mais. Mal pra caramba no Campeonato Carioca, foi uma negação, embora também não tivesse seu estádio, o Newton Santos, que estava trocando o gramado. Imagino que o Newton Santos seja um bom trunfo para o time ao longo da temporada. O que o Botafogo precisa é se acertar com o Luiz Castro, a relação parece não ser das melhores, e o Botafogo, que venceu a Taça Rio, precisa melhorar para justificar essa 10ª colocação. Bora para os 9 primeiros, a 9ª colocação, 9º lugar é do Atlético Paranaense, que foi 6º no último Campeonato Brasileiro e foi o último time da Série A a perder a invencibilidade. Ele só foi ser derrotado no ano de 2023 na 18ª partida. Nicola, mas se o time perde só depois de 18 jogos, você está colocando o Atlético em 9º? É que a amostragem do Atlético era uma amostragem não tão significativa. Jogos do Campeonato Paranaense, enfim. Acho que o Atlético Paranaense tem bons valores, como por exemplo o Vitor Roque, embora não imagine que ele vá durar muito tempo. A tendência é que diante de propostas do futebol europeu, o Vitor Roque seja negociado. Outro ponto importante que justifica a minha pouca expectativa em relação ao Furacão na parte de cima da tabela diz respeito a Paulo Turra. Acho que o Furacão erra na escolha do técnico, foi uma indicação do Felipão, que se tornou uma espécie de diretor e colocou o seu auxiliar como treinador. Acho que o Turra ainda não está pronto para um trabalho desse tamanho. O 8º lugar do Brasileirão de 2023 será do Fortaleza, que foi justamente o 8º na temporada passada. Fortaleza vem de um pentacampeonato no Ceará,
algo inédito, nunca o Leão do Pici havia ganhado 5 títulos consecutivos no estado. É um elenco em 2023 bem mais forte do que o de 2022, com chegada de jogadores importantes como Lucheiro, Pikachu, Chapo, Zanocelo. Você vai lembrar que o Fortaleza foi lanterna durante a maior parte do primeiro turno. Buscou reforços, teve um elenco mais forte no ano passado e conseguiu uma recuperação espetacular a ponto de terminar em 8º. Para essa temporada, com muitas competições e com um elenco mais forte, imagino que o Fortaleza sofra menos, tendo também como enorme trunfo a permanência do Juan Pablo Vojvoda, um dos melhores treinadores em atividade no Brasil há algum tempo. 7º lugar do Internacional, caindo bastante em relação ao último ano. Colorado terminou em 2º na temporada passada, vice-campeão, a grande surpresa da competição, só que o Inter vem de muita pressão. Não vence um campeonato brasileiro desde 79 e não vence um campeonato gaúcho desde 2017. Nessa temporada foi semifinalista, eliminado pelo Caxias, antes mesmo da decisão contra o Grêmio. Queda de produção dos atletas que se deram bem na temporada passada justifica essa 7ª colocação, embora com reforços previstos para a metade do ano. O Arangues, que já foi até apresentado e deve voltar a jogar em breve, além do Ener Valencia. 6º lugar do Corinthians. Timão que vive em fase de instabilidade. Acho que o Corinthians errou feio quando optou por colocar o Fernando Lázaro como técnico no lugar do Vitor Pereira. VP, muito mal no Flamengo, fez bom trabalho no Corinthians, acabando com as panelinhas, dando oportunidade para os mais jovens e cobrando bastante no dia a dia. Os jogadores que têm uma enorme ascendência em relação ao presidente do Willian Monteiro Alves conseguiram convencer o presidente que o Fernando Lázaro seria uma boa escolha. E aí, a prioridade seria o ambiente, em detrimento da parte tática, da parte técnica e também da utilização dos melhores em campo. As consequências, o Corinthians caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Ituano e está correndo risco de eliminação também na Copa do Brasil depois de perder por 2-0 para o Remo na partida de ida da 3ª fase. Remo da 3ª divisão, algo resultado absolutamente insatisfatório. Então, a menos que o Fernando Lázaro seja demitido em breve, acho que o Corinthians não vai conseguir muito mais do que a 6ª colocação no Campeonato Nacional. Eu também vejo problemas no elenco. Elenco muito velho, com pouca capacidade para fazer a transição defensiva, vai sofrer bastante quando tiver times rápidos o enfrentando. 5º lugar para o Grêmio, que volta da Série B para a Série A. Para mim, entre todos aqueles que voltaram da 2ª divisão, aquele com a melhor campanha, até porque já tinha um time bom e foi reforçado de forma extremamente interessante. Não dá para se esquecer de Luizito Soares, uma das grandes atrações do futebol nacional para a temporada de 2023. O uruguaio já chegou com 2 títulos, da Recopa e do Campeonato Gaúcho, é um dos candidatos à artilharia do Campeonato Nacional e o Grêmio, sob o comando de Renato Gaúcho, é sempre um time muito forte. 4º lugar para o Atlético Mineiro, melhor do que na temporada passada quando foi 7º, embora o 4º lugar talvez seja pouco para o que o Galo investe. 3ª maior folha salarial do país, campeão mineiro, passou a fase de grupos da Libertadores, depois de uma campanha ruim no ano passado, no Brasileiro precisou disputar a pré-Libertadores, embora tenha perdido na estreia para o Libertad. Teve aquela crise com o Kudê depois de uma entrevista coletiva, isso parece ter sido superado, mas o Atlético precisa evoluir no seu jogo de futebol para conseguir mais do que o 4º lugar. 3ª colocação do Flamengo de Jorge Sampaoli. Acho que o Flamengo é favorito a alguns dos títulos que vai disputar, como nos mata-matas no Campeonato Brasileiro, imagino que vai ter dificuldade, especialmente pela implantação de um trabalho novo, tendência que o Sampaoli revolucione as coisas no Flamengo. Também estou curioso para saber como é que ele vai lidar com as lideranças enormes que o elenco tem. O Sampaoli não costuma se dar bem com jogadores veteranos, experientes e que têm cargo ou espaço muito grande dentro de um clube de futebol. De qualquer maneira, com a qualidade que o Flamengo tem, até por todo investimento de 30 milhões de reais, acho que o Fla se candidata a ser 3º colocado no Brasileirão. O vice-campeão, o Fluminense, time que joga o melhor futebol no Brasil já há algumas semanas. Fluminense que foi 3º na temporada passada e vive o momento mais lúcido, mais pleno do Fernando Diniz como técnico. Flu que melhorou seu elenco na comparação com o ano passado. Na frente, por exemplo, além do Germancano, que vive fazendo gols a rodo, ainda tem o John Kennedy de volta depois de bom Campeonato Paulista pela Ferroviária e o Lelê, que já havia sido artilheiro no Campeonato Carioca pelo Volta Redonda e já marcou seus primeiros gols com a camisa do Fluminense. O Marcelo é enorme contratação, cara que vai ajudar demais tanto na lateral quanto na meia. E esse Fluminense é candidato real ao título. Eu acho que na dividida, até por não ter um elenco tão grande quanto o do Palmeiras, será o vice-campeão. E aí já falei, obviamente, do Palmeiras. Para mim, o Verdão é o grande candidato ao título de novo. Palmeiras que já foi
campeão paulista e da Supercopa do Brasil nessa temporada. São 8 títulos sob o comando do Abel Ferreira, desde 2020, quando ele foi contratado. O técnico português é o grande trunfo, é a grande qualidade desse Palmeiras. É um cara que consegue fazer do Palmeiras um time extremamente regular, muito homogêneo, que altera pouco o seu mecanismo de futebol, embora nessa temporada esteja tomando mais gols e dando mais espaços aos adversários do que em outros anos. Imagino que isso possa ser corrigido ao longo da temporada. Também estou curioso para saber como é que os atletas da base serão aproveitados. John, Luiz Guilherme, o Hendrick, que já virou uma realidade, um pouquinho mais para frente o Messinho. Acho que esses caras também podem se tornar peças importantes no Palmeiras, que para mim é favorito ao título. Agora, aquele combinado que a gente já havia feito. Você vai usar o espaço para comentário para dizer do primeiro ao 20º colocado a sua classificação final. A gente vai esperar e no fim do ano a gente recupera esse vídeo para saber quem mandou melhor, se foram vocês ou se foi eu. E aí, quando a gente errar, a gente se alopra sem problema nenhum. Combinado? Esquece de deixar like, compartilhar, curtir aquela coisa toda. A gente se encontra. Abraço, tchau!